De acordo com muitos analistas, a imprensa monopolista passou a ofensiva contra o governo Lula antes mesmo que a nova administração tivesse início. A pressão dos principais veículos de comunicação em favor da política econômica neoliberal, derrotada nas urnas, é crescente e talvez alarmante. Novamente estaria se armando a mesma estratégia de cerco, desgaste e desestabilização do primeiro ciclo de presidentes petistas. Como reagir a essa ofensiva? Eu começo pela Vanessa. Seja Oba, bem-vinda. obrigada, gente. Muito boa noite. Final de ano, geral aí nas compras da firma hoje, né? Bom, vamos lá. Tema muito importante esse da imprensa. Primeiro, teve uma devassa aí, né? A gente, no jargão jornalismo, chama de passaralho na Folha de São Paulo, ou seja, vários colunistas e jornalistas foram demitidos. E existe essa tese de que exatamente seria uma reorganização aí do jornal em torno, uma rearticulação em torno de uma direita mais conservadora. Por que isso? Pelos nomes que foram demitidos, né? Teve a demissão da Marilene Pelinto, do Gregório do Vivier, do próprio Jânio de Freitas. Então, preocupa demais, porque a pressão já era esperada, né? A gente até já falou aqui no outubro que o governo Lula não teria a tal da lua de mel, que aí supostamente uns 6 meses, que é um período em que a imprensa está ainda sentindo o governo. Esse período nunca existiu, até porque Lula já está governando antes de tomar posse. Então, preocupa. E como enfrentar isso? Não tem outro remédio, não tem outra receita que não a que a gente já vem adotando desde 2016, antes disso, que é o fortalecimento da imprensa independente, o fortalecimento de vozes colunistas, jornalistas da imprensa independente, desses jornais, inclusive alguns desses jornais da mídia independente com mais estrutura chegaram a abarcar jornalistas que foram demitidos dessa imprensa hegemônica em outros momentos, mas a gente sofre com falta de recursos. Então, muitas dessas figuras são pessoas que a gente chama de cabeças brancas, ou seja, pessoas mais velhas, com mais experiência e que, obviamente, têm um salário maior. Então, a dificuldade para que a imprensa alternativa consiga trazer esses nomes é imensa. Então, mal consegue pagar estagiário, entende? E essa é a demanda. Segue o desafio que a gente vem travando aí desde, como eu disse, desde 2006, mas antes, inclusive, um desafio de fortalecer a imprensa independente e que essa imprensa independente também seja mantida em moldes diferentes desse, que não corte trabalhador para cortar gastos, né? E é isso, é um puta de um desafio que a gente aqui, Opera Mundi, Diálogos do Sul, Brasil de Fato e outros veículos de imprensa estamos seguramente comprometidos com isso. Tá certo. Igor, você que também é jornalista e atua na imprensa independente, como você vê essa situação? Você vê esse cerco? Boa noite, Haroldo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Enuino e todo o público aqui do Opera Mundi. Eu vejo sim, Haroldo. Me parece que acabou a lua de mel de parte da chamada frente ampla do setor à direita com o presidente Lula e com as forças populares. Acho que é preciso compreender que essa frente ampla que se formou, ela se formou pelas contradições geradas pelo governo do Bolsonaro. Mas nunca houve uma frente ampla do ponto de vista programático, tanto do diagnóstico como das saídas para a profunda crise que o Brasil enfrenta. Então, acho que do ponto de vista da defesa da democracia, contra os arroubos golpistas, os ataques do bolsonarismo, como que a gente viu no dia da diplomação do Lula na Polícia Federal, próximos ao TSE. Então, ali existe uma unidade contra o golpismo. Né? Mas, em relação ao programa para enfrentar a profunda crise brasileira, isso não existe unidade, né?
Então, as forças, um determinado segmento das forças neoliberais, apoiaram o Lula por contradições com o tipo de governança do Bolsonaro, mas não apoiam as mudanças políticas e econômicas que estão no programa do Lula. Então, para enfrentar essa situação, Haroldo, acho que primeiro é preciso consolidar um polo de esquerda dentro dessa frente ampla para fazer os enfrentamentos políticos e ideológicos em torno de um programa de mudanças sociais. E aí vai ser preciso fazer um trabalho político e ideológico para defender o programa eleito nas urnas, para defender que se acabe com o teto dos gastos, que se paralise com as privatizações, as mudanças na política institucional, defender também uma reforma tributária progressiva, defender a PEC da transição no sentido de garantir os recursos para o Bolsa Família, inclusive no sentido de que possa se transformar numa renda universal permanente para aqueles que não têm condições de garantir a sua sobrevivência. Então, para essas medidas, as forças populares, o campo democrático popular vai ter que defender. Então, eu acho que no último período, de certa forma, foi se cristalizando essa unidade das forças anti-bolsonaristas, mas me parece que com a evolução da conjuntura, isso vai se desfazendo. E na medida que vai se desfazendo, as forças populares, movimentos populares, partidos de esquerda, o campo progressista vai ter que fazer a luta ideológica. E para isso não vai ter jeito, vai ter que fortalecer a mídia alternativa, os meios de comunicação populares, um novo campo aí das redes sociais para fazer esses enfrentamentos. Então vai ser necessário reorganizar o campo democrático popular para enfrentar justamente esses pontos que a imprensa liberal, que é associada ao capital financeiro, quer impedir que avance. Então, vai ter que, de certa forma, retomar a luta, vamos dizer, tradicional da direita neoliberal com as forças populares. Genuíno, a palavra é sua. A lua de mel acabou antes da noite de núpcias, é isso? Tá sem um. Na campanha, no primeiro turno e no segundo, na transição, e esse problema estoura agora na transição, um caminho de jogar todas as nossas fichas na ideia de uma frente amplíssima, deixando de considerar as contradições estruturais de uma crise sistêmica, deixando de considerar pontos essenciais como a tutela do mercado, a tutela do sistema financeiro, a tutela do teto de gastos, a tutela militar, que é um tema aí que certamente vai entrar na nossa discussão, e nós não discutimos esses enfrentamentos. Achamos que a eleição, por si só, criaria um ambiente favorável. Foi uma grande vitória, mas as forças da reação, seja a extrema-direita, que vem com a tese do golpe, com a tese do acampamento dos quartéis, e olha a ousadia deles. Eles fazem um vandalismo em Brasília e ninguém é preso. E eles voltam para o acampamento no Forte Apache. Isso é um escândalo. Ao mesmo tempo, o mercado tenta determinar quem deve ser indicado. E eu acho que o Lula sinalizou, no episódio do Mercadante, uma postura correta. E aí o mercado começa a discutir a PEC do Bolsa Família pelo ângulo do teto de gastos, mas, ao mesmo tempo, enfatizando que o Lula só foi eleito por causa da frente ampla, quer dizer, amarrar, condicionar o êxito do governo à frente amplíssima, porque nós não construímos um polo à esquerda dentro da frente ampla. Eu acho que essa foi uma das debilidades da campanha, tanto no primeiro como no segundo turno. E aí se criou a lógica: vamos derrotar o Bolsonaro, quem vier traz a sua mochila com reivindicações. E foi trazendo. Ficou muito amplo. E agora eles querem discutir interferência no ministério, a ponto de opinar sobre nomes do segundo escalão, como foi no caso do Haddad, aquele economista indicado para secretário executivo.
ou como começa a opinar sobre outros nomes. E a questão mais, portanto, nós temos que tirar a seguinte conclusão. Tem que haver enfrentamento democrático. É nos meios de comunicação, no debate político, no papel do Lula, nas ruas, por isso que eu acho que é muito importante a gente ocupar Brasília, e o Lula está correto em convocar a população para a comemoração da posse. Eu acho que o PT não devia ter saído das ruas tão facilmente como saiu. A gente criou um condicionamento naquela transição como se fosse um grande congresso que todo mundo ia lá botar suas pautas e os seus nomes. Foi uma certa ilusão que a gente ia ter uma transição tranquila. Não é tranquila. Está sendo uma transição barra pesada, o que eles fizeram na diplomação do Lula e as ameaças que eles continuam fazendo. Você viu ontem, e eu não podia deixar de registrar, o documento do Gabinete de Segurança Institucional, tão bem comentado pela jornalista Denise Assis, em que eles colocam exigências, chantagens em relação ao tratamento dos militares, em relação a não ter punição, em relação a não criar clima de agitação, em relação a nem pensar em mexer no 142, nem pensar em mexer na formação, impondo uma tutela. E por que eles ousam fazer isso? Porque houve um acordo da transição com a cúpula militar. Acordo esse que certamente, eu não sei os termos da reunião que teve hoje do Lula com os futuros comandantes militares. Este caminho de manter o status quo do que aconteceu a partir de 2016, que foi o golpe e a prisão do Lula, é um caminho equivocado que fragiliza muito o governo e as posições à esquerda, dentro e fora do governo.